neste lugar. Ó Deus querido, começa a tocar em cada coração. Tira a inquietude, Pai. Tira a inquietude. Que o povo possa silenciar, aquietar a alma, para que possa ouvir a Tua palavra. O Senhor, Pai, não fala ao coração agitado, ao coração ocupado com outras coisas. Nos esvazia neste momento, Senhor. E que o Senhor possa falar de uma maneira sobrenatural, curando, abençoando, edificando, Senhor, para o louvor da Tua glória. Regula para minha voz aí, irmãozinho. Não está minha voz aí, não. Amém, irmãos? Vamos deixar acertar o som aqui, porque senão dá problema, né? Vamos ver. Está ruim para mim aqui, eu não sei como está chegando a voz aqui, mas está muito estourado. Amém. Melhorou. Tá bom, João. Tá bom. Tá bom, João. Graças a Deus. Queridos, eu li para vocês aqui que para Deus, porque para Deus nada é impossível. Às vezes nós somos acostumados, presta atenção, tá? Porque presta atenção, porque virou o rosto eu já não consigo pregar, irmãos. Tá? Meus olhos focalizam vocês. Querido, nós somos acostumados a trabalhar com o fácil e o difícil. Tudo para você é fácil? Não, sim ou não? Sim. Tem o fácil e tem o difícil. Tem muitas pessoas que conseguem avançar na vida só com as coisas fáceis. Está tudo indo fácil, está tudo indo para frente, ele entra no meio e vai também. Mas começa as dificuldades, ele já vai ficando para trás um pouco, já vai recuando. Alguns vão despontando, ele vai recuando. Agora imagine você quando a coisa não está se tratando de algo fácil ou difícil, se trata de algo impossível. O que você faz como cristão? O que você faz como um guerreiro de Deus quando você diz, olha, a coisa não é fácil, né? A coisa é difícil, tudo bem, mas agora você vai dizer outra palavra, é impossível. Como você, cristão, homem e mulher de Deus, faz ou faria diante de um quadro de impossibilidade? É aí que nós erramos, irmãos. Deus colocou esta palavra, não tem esboço nenhum, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, tá? E porque o Senhor está dizendo que nós precisamos acreditar mais. Nós não sabemos trabalhar com o impossível. Nós lemos aqui que para Deus nada é impossível. E que Deus é esse? Que Deus é esse que para Ele nada é impossível? Sabe quem é esse Deus? Para você que aceitou Jesus, Ele é o teu Pai. Bata no teu peito e diz, Ele é o meu Pai. Deus é o teu Pai. E não há impossibilidades para Ele. E por que às vezes nós não enfrentamos o impossível? É interessante que na nossa mente, aqui você diz assim, ó, isso aqui é para mim. Isso é para mim. Isso aqui eu consigo fazer, mas isso já não é para o meu pico mais. Tipo assim, já viu essa palavra? A pessoa dizer, isso não é para o meu pico. Isso não é para a nossa gente. Esses dias eu vi um homem falar, dizendo assim, ah, pastor, eu tentei tirar a carta de motorista, é tão difícil, pastor, eu não consegui. Eu falei para Deus, Deus, esse negócio não é para mim não, isso é para os outros, para mim não. Queridos, nós cristãos, a gente tem que acreditar que quando aos nossos olhos não é possível, você diz, eu sirvo ao Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que acreditar que o impossível pode ser possível com Cristo, só que nós vivemos de uma forma tão humana, de uma fé tão rasa, que a gente vai só naquilo que eu consigo. Bom, eu vou prestar aquele concurso, porque lá no vestibular tem muitas vagas, né? Vou prestar, são poucos candidatos, ela já vai no fácil. Querido, Deus quer pessoas que ousam pensar em coisas grandes, em coisas difíceis, sabendo, Senhor, eu creio, Senhor, que é impossível para mim, mas para o Senhor não é. Então eu vou, o Senhor vai na minha frente, vai abrindo o caminho, vai quebrando os portões de bronze, o Senhor vai à frente. Querido, nesse texto que nós lemos, no capítulo 1 de Lucas, eles começam a falar essas coisas de impossibilidade. E eu peguei dois personagens da Bíblia para falar a questão do Deus do impossível. Como nós nos comportamos
realizar algo impossível nas nossas vidas e nós não acreditamos. Eu estava lendo o texto, logo em Lucas 1, capítulo 5 a seguir, diz ali o texto que no tempo de Herodes, ele era o rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era da ordem de Abias. Ele era casado com a esposa, uma das filhas de Arão. Essa esposa chamava Isabel. Esse casalzinho, Zacarias, que era sacerdote, e sua esposa Isabel, a Bíblia diz no texto que eles eram temente a Deus. Olha só, era um casal temente a Deus. Eles faziam tudo correto, eles andavam em santidade, em novidade de vida, só que eles eram avançados em idade e não tinham filhos. Por que ele não tinha filho? Porque Isabel era estéril, ela não podia ter filho. E de repente, a Bíblia diz que ele estava exercitando o sacerdócio, e pela ordem das turmas, por sorte, ele entrou naquele momento para ministrar incenso no altar. Era a turma dele, era tipo de turmas, de turnos, e por ordem, no exercício do sacerdócio, ele foi chamado para adorar a Deus. E Zacarias entrou para adorar a Deus. Olha só, presta atenção no Deus do impossível. De repente está ali o sacerdote Zacarias oferecendo aquele incenso a Deus, e aí surge algo que nunca surgiu, algo tremendo. O que aconteceu? Entra um anjo, e nada mais do que o anjo Gabriel. Ele entra, ele se coloca do lado direito do altar, e a Bíblia diz que quando o sacerdote Zacarias viu a presença do anjo, ele ficou atordoado, ele turbou-se, ele caiu, diz o texto bíblico, ele ficou aterrorizado, a alma dele ficou perplexa. Um anjo aqui, ele ficou assustado. Queridos, eu creio que o sacerdote, ele vivia uma rotina tão grande, porque aquele sacerdote não vivia o sobrenatural de Deus. Eu creio que ele não esperava a presença de um anjo. E aí o que diz o anjo para o sacerdote Zacarias? Ele disse: epa, sacerdote, não temas, não temas, ou seja, acalma o teu coração, eu vim te trazer boas notícias. Então ele ficou turbado, ele ficou apavorado, e ele disse: eu vim trazer para você boas novas. Eu quero te dizer, Zacarias, que as tuas orações foram ouvidas. Olha só, o Deus do impossível. E aí o Senhor começou a dizer a Zacarias que Isabel ficaria grávida. Ela ficaria grávida, ele ia gerar um homem que seria muito querido, um filho que seria muito querido. Ele não beberia vinho, ele viria na virtude de Elias, com a mesma virtude do profeta Elias. Seria um homem abençoadíssimo. Aí esse sacerdote questionou no versículo 18. Zacarias disse: mas como será isso? Lucas 1,18. Zacarias disse: mas como? Eu já sou velho. Como pode? Além de ser velho, a minha mulher é estéril. Aí ele disse: mas a tua oração foi ouvida. Mas eu orei faz tempo. Não aconteceu agora. Agora não adianta. Às vezes nós estamos assim também. Estamos na igreja, nós oramos, Deus, quero vitória, como Zacarias. Eu garanto que ele orava, porque o sonho era ter um filho. Ele estava velho, não tiveram os filhos. E ele dizia: eu quero um filho. O Senhor, ele orava, e não vinha a resposta. Quando o anjo chega e diz: olha, tua oração foi ouvida. Ele diz: mas agora, Senhor, agora que a minha oração, tem gente que não está esperando mais a bênção de Deus. O Deus do impossível, o Deus que pode fazer como a Isabel velha, que ela pode engravidar novamente, que ela possa se engravidar, e ter um bebê, ter um filho, conceber. Ele não acreditava mais. Quantas pessoas que estão na igreja e não acreditam mais? Quantas pessoas que estão na igreja e pensam: é como mais um dia, uma rotina, como era no caso de Zacarias. Ele disse: é mais um dia que eu vou lá acender o palitinho, já tinha uma fumacinha, um ritual. E de repente apareceu o anjo. Queridos, as coisas de Deus acontecem de repente. Você está aqui nesta noite e de repente algo sobrenatural pode acontecer. A tua vida pode ser mudada, a tua vida pode ser transformada. Fique atento que o Deus do impossível está no nosso meio, e de repente ele se manifesta. Zacarias não esperava que o anjo chegasse, ele ficou perturbado. Olha o comportamento de Zacarias. E a Bíblia diz que o anjo chegou para ele, Lucas 1,19 diz: e respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus. Eu vim para trazer boas novas para você. Eu sou Gabriel, foi Deus que mandou, sou assistente de Deus.
agiu desse jeito com o sacerdote? Porque nós que somos sacerdotes, nós que ministramos, vocês que são obreiros, vocês precisam acreditar no sobrenatural de Deus. Nós pregamos, nós cantamos, nós falamos, e para a hora que parece que Deus silencia, ficamos desesperados e queremos blasfemar contra Deus, queremos jogar tudo para cima. E Zacarias estava desse jeito, mas o anjo disse: ó, já que o pai mandou, eu vim aqui, só que você não creu, não acreditou, começou a questionar, você vai ficar mudo por um tempo. Versículo 20: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, versículo 20. Ele ficou mudo. Tem muitas pessoas que até estão recebendo algumas bênçãos, mas estão incrédulas. A bênção vem, mas não vem completa. A bênção vem, mas a pessoa não pode comemorar porque ela fica muda, ela fica no estado, ela fica fria, ela fica gelada. Ela já não comemora mais as vitórias de Deus, porque é um sacerdote que vivia uma religiosidade, um sacerdote que não vibrava com Deus do impossível, um sacerdote que não acreditava mais. Esse foi o problema de Zacarias. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem gente que acredita, tem gente que espera ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porventura, se Deus te der a bênção que você pedia mais para frente, daqui 5 anos você não quer mais. Caleb quis. A Bíblia diz que Caleb disse para Josué: olha, há 45 anos estou prometido a bênção, ô Josué, e eu agora estou com 85, não recebi, Josué. E falou assim: eu quero o que foi prometido. E Josué diz: olha, tem uma montanha aí, ó, só que é cheia de gigantes. Ele diz: não importa, eu tenho direito disso, eu quero, pode me dar a montanha com o gigante. E a Bíblia diz que Caleb, com 85 anos, ele dizia: tem a mesma força que eu tinha 40. Ele subiu, destruiu o gigante e foi um homem poderoso na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a idade, você está respirando, sempre é bem-vindo a bênção de Deus, sempre é bem-vinda a vitória de Deus. Creia que o Deus do impossível vai fazer, o tempo é dele, é Ele que comanda, é Ele que faz o que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se comportou desse jeito, o sacerdote Zacarias. Agora eu quero fazer um paralelo. Nesse texto, capítulo 1 fala de Zacarias e Maria, mãe de Jesus. É interessante quando ele começa agora, ele deixa Zacarias e começa a falar de Maria. Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, numa das cidades da Galileia, a cidade mais precisamente chamada Nazaré. Veio o anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi falar com Zacarias. O anjo veio, entrou, e foi aonde Maria estava, e deu uma mensagem para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria também balançou, ela tremeu, versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava: que saudação é essa? Maria ficou assim. Mas quem era Maria? Ela era sacerdotisa? Quem era Maria? Era uma profetisa? Quem era Maria? Era igual Débora? Quem era Maria? Eram 5 jovens. E todas as jovens tinham um sonho de gerar o Filho de Deus. Lógico que ela tinha. Lógico que todas jovens. Por isso que a pessoa que era estéril naquela época era frustrada, porque sabia que daquele ventre ele nasceria o Salvador. Então Maria, lógico que queria, mas ela não era nada. Era uma mulher comum. Quando apareceu esse anjo, ela tremeu na base. Bendito entre as mulheres. Que isso? Ela não entendeu, ela se turbou. Mas, querido, na simplicidade e na fé, nesse momento que parece que a gente assusta com a bênção, a gente não é acostumado, não entende esse negócio, a gente assusta, mas quando a alma está totalmente agitada, Deus começa a dirigir, Deus começa a mostrar, Deus começa a revelar a direção, Ele acalma a nossa alma, Ele acalma o nosso espírito, Ele nos dirige. Foi isso que aconteceu com a Maria. A alma dela se turbou, ficou muito ansiosa, e disse o anjo: não temas, Maria. Queridos, até nós mesmos, quando o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, a gente tem medo. Eu não sei se isso aconteceu com você. Tem medo, mas o que é? Eu vou ser arrebatado? O que é? Eu vou para o outro lado do mundo? Eu vou lá para a África? Onde eu vou? Eu tenho medo. Às vezes nós temos medo quando o sobrenatural de Deus vem. Talvez você, quando você pede uma bênção para Deus e diz: isso é impossível para mim, porque eu não tenho condições. De repente alguém fala: está nas tuas mãos. Você: meu Deus, mas será que eu consigo? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou dar conta desse emprego? Será que eu vou dar conta desse ministério? Você treme
de repente fala, olha, você é um pastor e agora você vai pregar para 5.000 pessoas, a pessoa vem aqui assim, ó. Até hoje, todos nós, no momento de pegar o microfone, balança um pouco, a voz fica meio embargada, é muito difícil pregar, é uma responsabilidade muito grande. E quando Deus exalta, quando Deus coloca e dá aquela bênção sobrenatural, porque naturalmente não teria condições, a pessoa teme. Mas o que o Senhor diz? Não temas, porque o temor atrapalha. Se você temer, você não vê o impossível, a possibilidade que Deus vai tirar. Aquilo que era impossível ser possível, tá? Voar nas asas do vento, oh glória, voar, ver coisa sobrenatural, ter visões sobrenatural, virar o mundo, rodar o mundo, ir em todos os lugares, entrar no lugar de covas de leão, lugar de bandidos, lugar que vão te açoitar, lugar que vão te prender, que vão te difamar, não importa, você vai dizer, eu creio no Deus do impossível, se Deus é comigo, eu irei. E ele diz, se passares pelo fogo, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Oh queridos, nós temos que crer que o Deus do impossível vai à frente, que o Deus do impossível não precisa de 32.000 soldados para guerrear, Ele vence com 300, Ele vence com 300, e às vezes eu falo, mas Senhor, mas só 300, Senhor, Gideão, eu creio que mas só 300, Senhor, eu sou o Deus do impossível, e nessa peleja, você não terá que pelejar, o Senhor pelejará por vós, aleluia. Tem muitas coisas impossíveis para os homens, que tem muitos que têm fé em Deus vão conseguir. Será que tem algo impossível? Você diz, não, isso não é para mim, isso é impossível. Eu digo para você nesta noite, começa a pensar, que isso que para você é impossível, é possível sim. Seria possível lá no ressuscitar depois de 4 dias de morto, cheirava mal? Seria possível? Seria possível um escravo, por nome José, era escravo, daqui a pouco ele era governador do Egito? Seria possível Deus criar o mundo do nada? Seria possível? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele controla o vento, Ele faz todas as coisas, é o Deus do impossível. Ele está dizendo que há possibilidade para você se você crer. Com Maria, ela teve um certo medo, e aí o anjo disse, não temas, achaste graça diante de Deus, eis que em teu ventre conceberás. Ou melhor, pode dizer o seguinte, eis que em teu ventre você engravidará, e darás à luz a um filho, e esse filho chamará Jesus. Conceber significa engravidar. Em outras palavras, diz, olha Maria, você vai ficar grávida, tá? E no teu ventre sairá, quando você der à luz, um menino, esse menino chamará Jesus. Era uma coisa maravilhosa para ela, era uma coisa tremenda, mas ela... Aí o anjo continuou dizendo, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus dará o trono de Davi a seu pai, e reinará eternamente a casa de Jacó. Então ele disse, vai ser grande o menino, Maria, vai ser grande. E aí Maria questionou, ela não conhecia muito bem o Deus do impossível, mas foi o mesmo tratamento para Maria e com Zacarias? Não. A Bíblia diz, não queira ser mestre, porque vai ser cobrado mais forte. Não queira ser mestre, não queira saber. Você está sabendo bastante coisinha da Bíblia, né? E não faz, cuidado. A Bíblia diz que por mais chicote será chicoteado. Você sabe e não compra. Maria não entendia direito. E aí ela ousou a questionar. Lucas 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Como que vai ser isto? Zacarias também perguntou, mas como vai ser isso? Eu sou velho. Aí ele recebeu o castigo. Mas Maria perguntou, como será isso? Visto que eu não conheço o varão. Não pode. Como diz a Bíblia, ela era desposada, ela era noiva de José. Ela tinha um compromisso. Noivado naquela época era sério. Não é igual agora, né? Que nem casamento estão levando muito a sério. Mas o noivado naquela época, uma vez feito lá o contrato de noivado, era quase que impossível desfazer. Ela diz, eu sou desposada de José. Eu não conheço varão nenhum. Como é que eu posso agora ficar grávida? É interessante, mas ela pode questionar. Por quê? Porque ela não conhecia. Aí o que o anjo respondeu para ela, o anjo Gabriel? Aí ele diz no versículo 35, respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Em outras palavras, ele diz, não é você. Você não tem condições.
Não tem. Mas o Espírito Santo descerá sobre você. E a virtude do Altíssimo irá se manifestar. E você irá gerar o Filho de Deus. Então como que eu posso, queridos, como nós podemos, na nossa fraqueza, viver de uma forma diferenciada, crendo no impossível, crendo que não tem jeito, crendo que não dá, não é para você, não tem condições, quem é você? São essas as palavras que surgem na nossa mente, que vem, fica com um filme, você vê dessas palavras, não é para você. Então você vai dizer, eu creio no Deus do impossível, mas e como eu vou conseguir? E eu digo nesta noite, eu te respondo, o Espírito do Senhor descerá sobre você, e você será um outro homem, uma outra mulher, e você vai conseguir o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio da graça de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher cheia de poder, um homem cheio de poder, um jovem cheio de poder, que ora, ele não tem limites para ele. Ontem nós tivemos ali em Presidente Prudente, o Bispo Alex está lá, nós participamos, o Alex estava lá também, né? Um jovem, Bispo Alex, 33 anos, mas o sobrenatural aconteceu. 33 anos, um jovem. O sobrenatural, e ali não tem nada, não tem Deus puro. Ele disse que o governador está pedindo aconselhamento para ele, juízes, promotor, liga no celular, quer aconselhamento. Um jovem. Ele disse, nem faculdade eu fiz, que eu preciso ter a faculdade dos céus, de coisa de Deus, não de homens. E como Deus usou aquele homem de uma maneira para chacoalhar aquele lugar. Como Deus usou. Então não tem para ninguém que é cheio do Espírito Santo. As nossas limitações saem. O impossível acontece quando o Espírito de Deus desce sobre as nossas vidas. Quando o Espírito de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dá uma olhadinha lá. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Falando a respeito do rei Saul. Eu quero ler até a partir do versículo 5 também. 10, 5 e 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6. Oh, aleluia! Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor, disse Samuel ao profeta, se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudarás em outro homem. Tem uma tradução que diz um novo homem. Diz Saul, o Espírito de Deus virá sobre você e você será um outro homem. Queridos, o Espírito Santo virá sobre as nossas vidas e nós seremos um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente. Tira as limitações. Os discípulos, assim que Jesus morreu e foi crucificado e foi sepultado, a Bíblia diz que eles estavam fechados entre 4 paredes e Jesus saiu e apresentou a ele e disse, tenha paz. Eles estavam sem paz, eles estavam aflitos, mas ele disse, fica em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder. E eles ficaram, e no dia de Pentecostes, irmãos, a Bíblia diz que desceu com um vento impetuoso, como vento, fogo, e a Bíblia diz que um barulho, e o Espírito Santo desceu. Acabaram-se as limitações dos discípulos. Pedro se transformou num homem santo de Deus, a sombra de Pedro curava, o impossível na vida de Pedro aconteceu. Pedro ressuscitou mortos, ressuscitou Dorcas, o milagre aconteceu. Acabaram-se as limitações dos discípulos. Por quê? Porque o Espírito veio sobre ele. Maria não tinha a menor possibilidade de ser a mãe de Deus, mas por que ela foi? Porque o anjo Gabriel disse, e descerá o Espírito. Isso não é capacidade sua, é aquilo que vem do alto, é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo, ela vive aquilo que é impossível humanamente. Eu vejo homens de Deus aceitando propostas desafiadoras, coisas loucas, coisas grandes, e eu penso assim, pensar muito grande, é impossível, é aí que eu quero, porque aí eu vou saber que foi Deus que fez. Ah, é possível, então eu não quero. Aí não adianta, é o impossível que Deus quer fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que faz a diferença na nossa vida. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que tem muitas causas impossíveis, e você já havia abandonado isso, e Deus está dizendo, não abandona não, porque na hora certa vem. Ah, mas agora, mas você vai ver, quando chegar você vai falar, meu Deus, que bom, que bom. Aí você vai
bem na hora certa, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, aleluia. Era impossível, irmãos, humanamente, uma mulher não ter uma relação com homem nenhum, ficar grávida. Hoje ainda daria bebê de proveta, vai lá nos túmulos, fertilização, até que daria, mas naquela época era impossível, mas o impossível aconteceu. Que bênção, que bênção. Aí o Senhor falando isso para Maria, o Senhor falando essas coisas para Maria. Aí Deus disse: descerá o Espírito Santo sobre você. E Deus quis edificar a fé de Maria. E disse: tem uma coisa, Maria, que você não está sabendo. A tua prima, a Isabel, ela está grávida. Ela não sabia. O anjo contou para ela. Ô anjo fofoqueiro, né? Uma benção, não é fofoqueiro não. Ele contou: Isabel está grávida da sua velhice. E ela ficou. E aí, além disso, Deus fala para mim: não há nada de impossível. Está no texto que nós lemos. Aí o que ela fez? Não, Senhor, eu me rendo. Cumpra a minha tua vontade. Estou aqui, pode. Ela acreditou. Isabel ficou grávida, bem velhinha, velha, a Bíblia diz que era velha, idosa, né? Hoje se falar velha dá problema, né? Estava numa idade bem especial, mais que especial, é assim que chama de idade especial? Estava numa idade especial. E aí ela ficou grávida. E Maria, queridos, Maria se alegrou. A Bíblia diz que Maria foi lá, encontrou com a prima que estava grávida de João Batista. E a Bíblia diz que depois disso, dela experimentar o impossível de Deus, houve algo maravilhoso. A Bíblia diz em Lucas, também capítulo 1, versículo 46. Olha o cântico de Maria. E disse então Maria: a minha alma engrandece meu Deus. Senhor, o Senhor é grande. O Senhor é grande, o Senhor é o Deus do impossível, e o impossível o Senhor me concedeu. Então eu te adoro, Deus grande, eu te adoro, Deus maravilhoso, eu te adoro, Senhor. Tem muitas pessoas hoje aqui que não tem motivo para adorar. Adorar Deus grande se eu estou vivendo na miséria? Adorar Deus grande porque sou uma pessoa fraca, eu não consigo nada, nem o que é fácil eu consigo, quanto mais o difícil, e o impossível, nem pensar. Ouse a sonhar no impossível, louvado seja o nome do Senhor. Estou dizendo para você coisas impossíveis. Já pensou numa coisa impossível? Pensa. Coisas humanas mesmo. Eu sei que talvez você, se alguém falar assim espiritualmente: olha, você vai ser um grande missionário. É isso. Eu nem Bíblia não leio, oro pouco. Tenta orar e falar: você vai ser um grande missionário, um grande pastor, uma grande pastora. Ou tenta pensar num grande negócio que você quer, mas coisa grande. Não pensar: vou montar um carrinho de pipoca. Se for bem montado um carrinho de pipoca, dá dinheiro, viu? Eu tenho um cara em Curitiba, com uma visão de águia, e ficou rico, milionário com carrinho de pipoca. Pode puxar na internet lá, pipoqueiro de Curitiba. Tá? Então, visão do impossível. Pode ficar rico com pipoca? Pode. Pode ficar rico com caixinha de sapato? Pode. Lógico que pode. Ainda mais você que serve Deus. Pode você que praticamente não fala ou é gado. É igual esse dia eu pensei com um pastor que era mais gado que eu e ele é um grande pregador. Pode um gado pregar? Pode. Pode, Deus faz. Então procura o impossível para você. Depois você vai dizer: olha, Senhor, grandes coisas fez o Senhor. A minha alma, como dizia Maria, se alegra em Deus, o meu Salvador. Versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Porque atentou na minha baixeza, na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ela sentia assim: eu não era nada, eu era ninguém. Maria dizia: eu não era ninguém, mas o Senhor olhou para a minha baixeza e o Senhor me abençoou com coisas impossíveis. Deus, peça para Deus, meu querido, te abençoar com coisas impossíveis. Aleluia. Tem algumas pessoas que vão dizer para você: você é pretensiosa, hein? Está querendo isso? Nem conte para ninguém, viu, irmãos? Nem conte. E a pessoa vai dizer: para o teu bico não. Você vai para o meu bico sim, porque o meu Deus tem um bico maior, o bico dele é grande. Se o meu bico é pequeno, o dele é grande. Amém? É para o teu bico sim. Amém? Às vezes você não pode, a águia não pode contar para a galinha a visão dela, porque a galinha só sabe pulsar no chão. Então deixa as galinhas para lá e vai com uma visão de águia. Você vai ver: é o Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que ficam paradas na impossibilidade. É igual aquele carro que acabou o combustível, e agora? Deixa lá, acabou nele. É como um carro assim. Nós precisamos crer no impossível de Deus. Tem alguém que tem coisa impossível? Deus não assim para a tua mão, ó. Hoje é dia de ressuscitar. Hoje é dia de ressuscitar teus sonhos. Hoje é
Maria fez diferente do Zacarias, que já era sacerdote? Maria teve fé. Maria acreditou na voz do anjo. Ela questionou um pouco, que é normal, ela queria entender. Eu acho melhor, para quem quer ter uma fé madura, é bom entender. Maria perguntou, mas como será? Ela estava certa, o sacerdote sabia. Ele não estava acreditando. Mas Maria não sabia. Ela disse, como será isso se eu não tenho homem? Ela queria entender. Querido, às vezes você precisa entender. Precisa entender como que vai ser isso. Falar, você não tem capacidade. Como é, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo vem, ele vai fazer tudo. Depois de pronto, você vai saber que a coisa está pronta. Quando começar a inchar a barriga, você vai ver que a coisa aconteceu. Então não se preocupa não. Então não se preocupa. Deus não vai te explicar de uma forma certinha, porque você não vai entender mesmo. Então eu disse, o Espírito Santo vai trabalhar e você fica quieto, deixa que ele vai fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ela teve fé, ela acreditou. E outra coisa interessante, depois que ela acreditou, ela se entregou. Se entregou. Ela disse, eis aqui a tua serva, cumpre em mim segundo a tua palavra. Cumpre em mim. Porque tem gente que tem fé, acredita. Inclusive o diabo. A Bíblia diz que o diabo crê tanto na palavra que ele estremece. De tanto que crê, porém, não obedece, não se entrega jamais. Mas agora Maria não. Maria, ela simplesmente, ela diz, eis aqui, eu me entrego, eu me rendo aos teus pés. Faça de mim a tua vontade. O que o Senhor falou aí, a tua palavra se cumpra em mim. Será que você faria isso? Você acredita no que Deus tem para você, o Deus do impossível? Você fala, Deus, então, cumpra em mim a tua vontade. Seja feito o teu querer, seja feito conforme a tua palavra. Para nós vivermos o impossível de Deus nas nossas vidas, precisamos ter fé e precisamos, querido, nos entregar, misturar com o Senhor e dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, precisamos lançar. É fé, é lançar. Lançar. Como disse hoje o pastor João Carlos no primeiro culto, a fé não é você pular no escuro, não. A fé é você ter convicção, ter certeza que o impossível vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisa de uma entrega. Tem gente que às vezes vem num culto que prega uma mensagem dela e fala, eu gostei, eu acredito, mas para mim não dá certo, eu não tenho essa fé. Olha, irmãos, eu não tenho essa fé. Tem gente que fala, eu não tenho fé. Pelo amor de Deus, tenha fé. Aleluia. Amém. Até Tomé, ele foi mudado. Depois do dia de Pentecostes, Tomé mudou, viu, irmãos? Fica falando de Tomé, de Pedro. Pedro era bravo antes do Pentecostes. Tomé não tinha fé antes do Pentecostes, mas depois ele ficou cheio de fé. Foi um grande missionário na África. Ele foi um homem que deu muitos frutos. Por que está sem fé? Porque não está cheio do Espírito Santo. Deixa Deus te encher, deixa Deus mover, e as muralhas cairão. Agora começou com murmuração, reclamação, dúvida. Aí pronto, aí acabou. Então Maria questionou discretamente, porque ela queria entender, e Deus sabia disso. Mas ela teve fé, ela se entregou, amém? E ela tendo fé, se entregando, o Espírito Santo desceu. Se você não tiver fé, se você não se entregar ao Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele não vai invadir o que você fechou a porta do coração, o Espírito Santo não invade. Mas se você abrir teu coração cheio de fé, o Espírito Santo desce e realiza o impossível. E aí o que acontece? A sua alma se alegra. Você vai cantar, Senhor, a minha alma engrandece a Ti, Senhor. A minha alma engrandece a Ti. Queridos, Deus faz o impossível todos os dias da nossa vida. Deus faz o impossível. Deus fez Abraão ser pai com 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos. Deus fez tantas coisas impossíveis. Deus continua fazendo o impossível até hoje. Portanto, não desista. O Senhor perguntou para Abraão, quando ele estava questionando ou pensando, mas olha, eu não tenho filho. E o Senhor disse para Abraão, Abraão, porventura, tem alguma coisa difícil demais para mim, Abraão? Tem alguma coisa difícil demais para Deus? Não existe coisa difícil demais para Deus. O problema é que nós nos limitamos por falta de fé, por falta de entrega. Está faltando fervor, está faltando a busca do Espírito. Nós vivemos hoje uma religiosidade, está faltando o Espírito de Deus, está faltando a busca intensa, e por conta disso o impossível não acontece. Mas o nosso Deus é Deus de impossível, isto Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. É possível alguém mandar o sol parar e ele parar? Que coisa de louco.
As coisas de louco. A Bíblia diz que para o mundo é loucura. Elias mandou que o sol parasse. Parou de chover. Parou de chover por 3 anos. Depois ele ordenou que chovesse. Choveu. Tiago capítulo 5, você vai ver no finalzinho lá, versículo 18, diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós, só que ele se entregou, ele cria no impossível. Se você virar a mão para o sol, para sol, ou chove ou para de chover, que loucura é essa? Mas Deus faz o impossível. Quantos servos de Deus não dizem, Senhor, eu estou com aquele negócio, ele não pode chover, segura a chuva, passa por lá, mas não chove aqui. E quantas pessoas já testemunharam que Deus segura a chuva não vem? Quantas pessoas andaram com um tanque vazio de gasolina até chegar no posto? Quantas pessoas cozinhou com 6 meses o gás que havia acabado já e continuou cozinhando? Quantas pessoas são coisas impossíveis que Deus faz com a maior facilidade? Diga para o seu irmão, e essas coisas impossíveis Deus faz com a maior facilidade. Deus faz com a maior facilidade. Oh, aleluia! Antigamente, na minha época, quando eu era jovem, não sei se tem esse palavreado ainda, mas isso é baba para Deus. Não usa baba hoje não, né? Mas velho, isso é baba para Deus. Olha, isso não existe mais, né? Mas os velhos, isso é baba para Deus. Isso não é nada para Deus, não é nada para Deus. Ele é detentor de todo o poder. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Significa que ele está presente em todos os lugares. Ele tem ciência de tudo e ele tem todo o poder. Bate com o teu irmão e fala, vamos ter mais. Vamos ter mais. Não vamos duvidar. Não vamos duvidar. Aleluia. Aleluia. Deus faz o improvável provável. Deus faz o impossível ser possível. A improbabilidade, aquilo que é improvável, ser provável. Deus faz. Deus muda tudo. Você vai dizer, mas é impossível. Mas eu recebi, glória a Deus, é impossível. Amém, irmãos? Eu estou pregando para pessoas que estão desiludidas até com a fé, achando que é impossível e você descartou, isso não é para mim. Eu vou viver a minha vidinha. Eu estava fora da minha vidinha, eu não estava vivendo a minha realidade. A minha realidade é essa, né? Tipo assim, eu sou galinha, eu sou galinha tempeira, eu é galinheiro. Agora, você não quer tentar ser águia. Deus continua dizendo, tenta voar, tenta conseguir aquilo que você não conseguiu, tenta e o Senhor será contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando para pessoas que têm fé, eu estou falando para pessoas que se entregam, eu estou falando para pessoas que o Espírito Santo tem possibilidade de vir sobre ela. Se Maria dissesse para o Senhor, não quero, não vai cumprir esse negócio de mim não, eu não quero. Com certeza Deus respeita o livre-arbítrio, mas a partir do momento que ela diz no versículo 38 de Lucas 1, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E que fez o anjo? Foi embora todo satisfeito. Acho que ele foi igual a Miriam, tocando pandeiro. O anjo foi lá para dizer, ô Senhor, a moça aceitou. A moça aceitou. É interessante, irmãos, nós temos que nos entregar, nós temos que mergulhar no oceano do Espírito, vivendo o sobrenatural de Deus, as torrentes das águas purificadoras. Porventura, pode um vale de ossos secos reviver? O profeta disse, só o Senhor que sabe. Vale de ossos secos reviver, Senhor, só tu sabes. Então o que diz o profeta? Profetiza. O que diz o Senhor ao profeta? Profetiza. Fala aí para isso acontecer, profetiza o impossível, vai lá, fala. E ele começou a profetizar sobre a face do vale, e aqueles ossos secos foram cada osso juntando no osso, vindo cada um no seu devido lugar. A Bíblia diz que ficou um exército extremo de pé, extremo de grande, muito grande de pé. Era impossível o vale de ossos secos reviver. E você ainda acha que esse teu problema é impossível? Às vezes nós ficamos, ai, tadinho de mim, coitadinho de eu, né? Coitadinho de mimzinho, né? Coisinha, para de ser coisinha. Igual nós tivemos uma reunião agora e alguém disse para uma pessoa que estava na reunião, disse, então, eu estou com dó de você. Aí o outro falou, não, dó de mim não, você tem dó do diabo, porque não tem nem a chave. Tem gente que gosta, se você falar para ela, eu estou com dó, não com dó, não tem mais dó. Pelo amor de Deus, ou espírito de miséria, ou espírito de falência, ou espírito de derrota, show, sai daqui em nome de Jesus. Nós somos filhos do Deus do impossível. Nada de dó não, tem que ter dó não. É igual você já viu umas pessoas que acreditam na vida, tem muitos delas que nem servem o Cristo para servirmos. Nós temos muito mais chance. Um cidadão que não tem braço, não tem perna, só tem um tronco e
Mas é um vencedor se alguém olhar para ele, que pena o quê? Ele vive mais feliz do que você. Não tem nada. Um outro lá que não tem braço, não tem nada, é um exímio tocador de violão. Misericórdia, ele toca com os pés. E a gente com o pé e mão e tudo reclamando de Deus. Queridos, nosso Deus é Deus do impossível. Se você que está na mesa do Pai quer comer migalha, come. Aí até o mundo está recebendo, porque a Bíblia diz que Deus abençoa os bons e os ruins. O sol nasce sobre os bons e os ruins. Se você aproveita o sol, se você aproveita o tempo, se você aproveita a terra, você vai fluir. E tem gente ímpio aí que não tem como Deus barrar a bênção dele. Porque ele acredita, ele não aceitou Jesus, mas ele acredita e há uma lei que vai fazer com que ele prospere, entre aspas, não tem salvação. E a melhor prosperidade é a salvação. Então, para você salvo, tem gente que fala, só quer a salvação, não precisa nada. Gente, mas você pode ter a salvação e viver uma vida melhorzinha um pouco. Você pode viver um pouco melhor. Tem gente que só pensa na eternidade. A eternidade começa quando você aceita Jesus, você já está na eternidade. O reino de Deus já está em você. E você pode vencer. Nós já falamos muitas vezes daquele cidadão que pegou um navio, tá? E só tinha dinheiro para passagem. E ele comprou lá e levou um saco de pão. Ele ia viajando, a viagem de navio muito longa. E todos os dias, no horário das refeições, ele se retirava e ia lá no cantinho comer aquele pão. E passaram esses dias, o pão já estava seco, ele estava comendo. E no último dia, alguém perguntou, mas o moço, por que você não vem jantar aqui na mesa conosco? Ele disse, rapaz, só tem dinheiro para passagem. Rapaz, mas você não sabia que ao comprar a passagem já ganha alimentação? E você ficou comendo pão seco? É igual nós. Você não sabia que se você é salvo, vai entrar nos céus, tem um banquete para você, e você pode, você sabe isso aí, ser abençoado? Eu vou para o céu comendo pão seco. Quebra tudo dentro com a dentadura e vai, mas eu não quero pão seco não. Deus começa a nos abençoar aqui, aleluia. A Bíblia diz, Isaías 60, levanta-te e resplandece, que a glória de Deus vai surgindo sobre ti. Amém? Sobre a terra, os homens em trevas, mas sobre nós vem raiando a luz de Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, concluindo essa mensagem. Hoje eu vou pregar pouco, viu? Concluindo essa mensagem, eu quero que o exército profetize. Vocês não vão marchar profetizando? Profetizando Deus do impossível, a bênção. Vocês são guerreiros, guerreiras, tá? Não é encenação não, vamos ministrar, tem música aí, dá para fazer? Então, Elaine, irmã Elaine, vamos profetizar então? Vamos profetizar, irmãos. Nunca mais só o fácil. Pastor, eu faço. Mas na vida tem poucas coisas fáceis. O que é fácil não presta, sabe? Tem que ser coisas difíceis, tem que ser coisas impossíveis. Então o exército vai profetizar. Exército, nosso Deus é o rei dos exércitos, é o general de guerra. Este exército vai profetizar, amém? Mas igreja, se alegra. Vocês estão na cara de quem não tem fé? Vocês não vibraram a coreografia da moça? Misericórdia, amém? Vamos lá, quero ver profetizando. Quem vai profetizar? Mailane? Que é esse aqui, Mailane? Além, eu sei que você crê no impossível, não crê? Com garra, vai profetizar sobre a igreja. E a igreja é bênção, hein? Mas Deus quer melhorar. A igreja não é vale de nosso seco, não é. E Deus vai dar mais carne para você, em nome de Jesus. Aleluia. Aonde que é para marchar? Se coloque de pé, igreja. Aleluia. E a maneira que as irmãs forem profetizando na tua vida, você possa tocar o teu irmão aí, porque eu creio que a tua fé foi aumentada nessa noite. Por isso, a ordem nesta noite é para marchar. E a partir do momento em que você for ser tocado, você possa marchar, crendo no poder do Senhor. E eu creio que o sobrenatural dele vai acontecer nesta noite. Aleluia.